dicas de como é que nós podemos nos tornar pessoas autoconfiantes. Então, deixe-me caminhar ao encontro dela, já está aqui, bem posicionada no nosso sofá, e vamos juntos conversar sobre este tema tão importante. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Está ligado. Obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar a falar deste tema, que é um tema da atualidade. Falar de inteligência emocional sempre culmina curiosidade e vontade de nós atingirmos este patamar. Muito bem. Autoconfiança, o que seria? Eu sempre uso duas terminologias. Primeiro, é a convicção que eu tenho sobre mim e sobre a minha capacidade. No nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, nós vamos adquirir ou desenvolver esta capacidade. Ninguém nasce autoconfiante, mas nós vamos adquirindo esta habilidade ao longo do tempo. Se nós não desenvolvermos e nós não aprendermos, não nos permitirmos, nós nunca vamos atingir a nossa autoconfiança ao ponto de conseguirmos alcançar a nossa própria alta performance. Muitas vezes nós usamos como referência o outro, porque se nós não conhecemos a nossa capacidade, usamos a experiência do outro, o que o outro dita, como a nossa própria referência. E esta referência é o que nos limita de atingirmos, porque a referência do outro é o limite do outro, não é o nosso limite. E ser autoconfiante significa, ok, se eu tenho a maturidade de sonhar, eu tenho que ter a maturidade de executar. E se eu tenho a maturidade de executar, então significa que eu confio em mim e eu tenho a capacidade de fazer ainda mais. E nós temos medo de tentar. Enquanto nós não tentarmos, nós nunca vamos conhecer a nossa capacidade. E a autoconfiança é isso, conhecer, permitir que a gente desenvolva esta capacidade que nós temos e muitas vezes ignoramos. Certo. Nascemos com autoconfiança ou aprendemos a desenvolver? Aprendemos a desenvolver. Com a vida, nós nascemos com o mesmo limiar, eu digo zero. E ao longo da vida, a independência do ambiente em que nós estamos, a capacidade de nós adquirirmos mais conhecimento e aprendermos com a vida, ao longo da vida, poucos têm a capacidade de aprender com as experiências que têm da vida. E as experiências, o que é que ditam? Se tens uma experiência negativa e usas como referência, vais ter limitação de atingir uma determinada capacidade. E muitos de nós usamos esta referência negativa associada à experiência negativa de uma outra pessoa. Não será pelas vivências que nós vamos tendo ao longo da vida? É isso. E vai culminar em crenças que vão nos limitar. E é a partir dessas que nós não conseguimos atingir um determinado limiar. Ao longo da vida, eu por acaso e todos nós passamos por essa limitante. Eu disse, por que eu posso sonhar e eu não consigo realizar? Então, se eu consigo pensar, eu consigo realizar. E eu vou, por mais que tenha que passar 20 caminhos, eu hei de atingir. E muitos de nós queremos resultados imediatos. E nesta vontade de ter resultados imediatos, nós fracassamos, recuamos e procuramos culpados. Há sempre um culpado para a nossa desgraça, não é? Muito bem. Mas temos que ter em conta que, claro, há coisas que nós... sinto, e pela experiência, pela conversa que vamos tendo com as pessoas, pelas relações interpessoais que vamos tendo, percebemos que as pessoas, às vezes, querem controlar os fatores internos, claro, aquilo que está ao nosso redor, aquilo que vem dentro de nós, mas muitas vezes também queremos controlar coisas incontroláveis, não é? O que a Yanina faz não é muito a minha responsabilidade, mas deixo que a Yanina me machuque, se for o caso. É o que eu digo, na nossa vida nós temos uma porta. E se nós permitirmos que qualquer um entre por aquela porta, a responsabilidade é nossa. Porque qualquer um pode dizer qualquer coisa. Eu posso chegar e dizer, olha, estás muito feia hoje. E se tu permites que esta minha frase ou o que eu disse seja uma convicção positiva para ti, vai estragar o teu dia. E muitos de nós não temos esta base sustentada. É isto que faz com que nós atingimos a depressão e outros estágios de sentimentos negativos. E faça com que nós não consigamos atingir, conhecer a nossa própria habilidade e as nossas capacidades. A tendência é sempre de nós usarmos
sermos rotulados pelos outros e nós acreditarmos que o rótulo que o outro faz é nosso, este é um ciclo vicioso muito grande que faz com que a gente capote e atingimos resultados medíocres em tudo em nossa vida. Certo. Como desenvolver esta autoconfiança é o nosso maior desafio para a Yanina nesta manhã, não é? Porque estamos a dizer que há pessoas que neste momento não se sentem confiantes, perderam esperança por alguma razão, não é? Por algumas crenças limitantes, como bem falou. Como é que nós iniciamos este processo de cura, vamos assim dizer, não é? Queremos recuperar a nossa autoconfiança. Qual seria o primeiro passo? Eu sempre começo porque cada um deve perceber por que tem esta oportunidade na vida. Porque nós todos estamos de passagem. E esta oportunidade na vida não passa duas vezes, nós somos passageiros. E eu sempre começo a recordar que, olha, a vida é extremamente curta para que eu não me preocupe comigo e me preocupe com o que o outro diz. É extremamente curta para eu deixar de viver os meus sonhos e preocupar-me com o sonho dos outros. É ainda mais curta para eu não ganhar habilidades, não conhecer-me, porque a oportunidade é única. Então, quando nós fixamos isto, com facilidade, nós desenvolvemos esta vontade em conhecer-nos e atingir o extraordinário. E muitos de nós, o que acontece? Nós perdemos esta autoconfiança porque permitimos que o rótulo, ao longo da nossa vivência, nos limita. Sejam dos nossos pais, a forma como nós crescemos, sejam com amigos no período escolar, período universitário, com vizinhos. Eu tenho lidado muito na mentoria com pessoas que já têm determinadas crenças que em nenhum momento notaram que aquilo seria a limitação que hoje têm. Querem atingir a autoconfiança, querem atingir o extraordinário, mas têm crenças que não permitem avançar. Tem vários bloqueios ao longo da vida. Primeiro, eu sempre digo, tem que fazer uma autoavaliação. Se eu me autoavalio, por que eu não consigo prosseguir? O que me limita? Ok, identifiquei isto, o que é que eu vou fazer? Tem determinadas coisas que nós não conseguimos mudar, por exemplo. Se existe alguma crença dos nossos pais, que nós fomos crescer, não conseguimos mudar aquela crença dos nossos pais, mas eu posso organizar algo que me beneficie para eu atingir o que eu quero. E esta confiança nós só conheceremos se nós nos permitirmos. A partir do momento que nós tentamos, nós descobrimos que nós somos incríveis. Então o autoconhecimento já é um processo número 1, não é? Para a busca desta autoconfiança. Exatamente. Certo. E os benefícios? O que é que nós ganhamos ao desenvolver esta autoconfiança, Yanina? Eu, além de trabalhar com mentoria, eu sou médica, residente em neurologia. Trabalho muito com a componente relacionada a doenças neurológicas, principalmente enxaqueca, cefaleia tensional, epilepsia, os AVCs que culminam com incapacidade e transtorno do sono. E ao longo disto, eu acabei notando que a maior parte das pessoas que desenvolvem transtorno do sono, principalmente insônia, logo ao chegar à cama, tem dificuldade para dormir, dor de cabeça praticamente todos os dias, tem muita relação com a dificuldade em administrar os nossos problemas. A administração e gestão da nossa vivência, dos problemas que nós vamos encarando, da dificuldade que nós temos, seja ela financeira, principalmente relacionada à vida conjugal. E muitas destas pessoas, o que acontece? Perderam a autoconfiança, confiar em si e nas suas habilidades, porque acabaram se rotulando com o que o outro disse ao longo principalmente na vida conjugal, e acabam desenvolvendo doença física. Então, uma das principais consequências é o transtorno, por exemplo, do sono, a dor de cabeça. E a maior parte dessas pessoas são aquelas que dizem: minha dor de cabeça não passa, nem com paracetamol. Estou todos os dias com dor de cabeça. O fator externo e interno influencia muito neste que desenvolva e pode até chegar a uma doença crônica. Pois, para dizer que, mais uma vez, a nossa saúde mental pode impactar de forma
de forma negativa, não é? Dependendo da forma como nós vamos gerir essa questão, não é? Na nossa saúde física, orgânica, vamos assim dizer. Conforme já tinha mencionado antes, teremos em conversa 2 coaches motivacionais. Que alegria, não é? Não é todos os dias que podemos ser agraciados desta maneira. Por isso vamos convidar para estar conosco na conversa o Francisco, que também é coach motivacional, para nos falar dessa questão de autoconfiança. O Francisco já consegue ouvir-nos? Consigo sim, estou aqui a acompanhar-vos atentamente e a aprender bastante. Boa! Aprendemos todos os dias, não é? Exatamente, deixa-me já parabenizá-la pelo excelente trabalho que está a fazer. Já consegui ver que é uma pessoa de alta performance e que tem aí algumas questões extraordinárias que só precisam ser aprimoradas para atingir resultados impactantes, não é? Parabéns, muitos parabéns. Eu agradeço, muito obrigada. Essa questão de autoconfiança, baseando na experiência que foi adquirindo durante essas mentorias que foi fazendo, o que é que realmente percebeu das pessoas que foi mentorando? Uau, fantástico. Eu, para além de coach é uma das partes ínfimas da minha formação curricular, não é? Para além de coach, eu sou sociólogo de profissão e sou mestre em estudos africanos e cooperação e desenvolvimento. No entanto, eu tenho feito já um trabalho bastante profundo com pessoas e com empresas e uma das questões que me salta logo à tona é de facto a questão da autoconfiança. E o que eu tenho reparado na maior parte das pessoas e na maior parte das empresas cuja confiança é ínfima, este fator acaba por afetar diretamente o nível de produtividade das mesmas pessoas e das mesmas corporações. O que é que de facto acontece? Quando as pessoas estão com déficit de autoconfiança, elas deixam de desempenhar ou desenvolver as ações pelas quais todo mundo conhece nesta área, elas são fortes. O que é que acontece? Elas passam a desenvolver microações, ações pequenas, que não têm rigorosamente nada a ver com o forte destas mesmas pessoas. Por outras palavras, quando a nossa confiança baixa, nós perdemos o alento, perdemos a capacidade de continuarmos a fazer aquilo que toda a gente reconhece em nós que é o nosso potencial. Porquê? Porque nós pensamos assim, uma confiança está baixa, se eu for executar isto, o que vai acontecer é que os resultados vão ser de baixo impacto e as pessoas poderão eventualmente notar que se passa alguma coisa comigo. Então o que elas fazem é recorrem a ações micros. E ações micros, pelo que eu sei ao longo das minhas experiências, elas não nos dão o impacto que nós de facto necessitamos, o impacto que nós de facto esperamos. E o facto da gente ter uma autoconfiança muito baixa, ela pode prejudicar no nosso posicionamento social, no nosso posicionamento profissional e nas expectativas que as pessoas têm em relação a nós. Pois. E o que eu sei é que quando nós nos focamos bastante nas microações, as microações não são os nossos pontos fortes. E a única forma que a pessoa e as empresas têm de atingir níveis altos é através dos seus pontos fortes. O que isso quererá dizer é que, para a gente ter, de facto, resultados impactantes, nós precisamos nos focar com muita atenção, com muita proeficiência naquilo que são os nossos pontos fortes. Porque não conheço ninguém que constrói sucesso através dos seus pontos fracos. Pois. E quando nós estamos com a autoconfiança baixa, nós nos agarramos naquilo que são os nossos pontos fracos, de maneiras a que as pessoas não reconheçam e não vejam o que é que nós de facto estamos a fazer. Mas, Francisco, essa era uma nota que eu tenho. Não acha que também esta falta de autoconfiança pode ser baseada na comparação que sempre o ser humano tenta fazer, baseando-se numa outra pessoa? Achamos que não somos bons o suficientes só porque simplesmente existe uma outra pessoa com outras habilidades para fazer uma outra tarefa que se calhar a gente não é que a gente não desenvolveu tanto. Exatamente, tal como a Yanina estava a dizer, o ponto de comparação é o ponto da perdição. Quando nós começamos a buscar referências exteriores
para consagrarmos aquilo que é o nosso próprio potencial, nós automaticamente acabamos por confundir e nos remetermos ao último plano. Isso define-se como a falta de autoconhecimento. Quando nós não conhecemos o nosso potencial, quando nós não consagramos a nossa história, porque nós podemos não ter um potencial, ou melhor, nós podemos perceber que o nosso potencial não é tão alto como a gente pensa. Mas se nós olharmos para trás, fizermos uma pequena retrospectiva e conseguimos entender que ao longo da trajetória nós tivemos micro-conquistas, ao longo da trajetória nós conquistamos algumas coisas, o que vai acontecer é que esta referência pode servir de alento para confirmarmos que naquele exato momento nós também somos pessoas de performance. E que se o outro está na frente, não quer dizer que eu esteja a ser relegado para o último plano, mas quererá eventualmente dizer que eu estou na jornada e a passar por um processo de aprimoramento das minhas competências que leva algum tempo e de maneiras a que no tempo oportuno eu possa de facto chegar no lugar em que eu de facto pretendo chegar. No entanto, a comparação nem sempre, ou quase sempre, acaba por ser proveitosa, porque no fundo nós não sabemos o que é que as pessoas fazem para estarem no lugar em que elas estão. E aqui é um ponto fundamental. Nós sabemos que para chegarmos num determinado lugar ou num determinado patamar, existe uma trajetória, existe uma história, existe um percurso que a gente deve de facto recorrer. E esse percurso eu tenho chamado de treino invisível. Nós somos chamados a fazer sacrifícios que na maior parte das vezes as outras pessoas não veem, só terão a oportunidade de verem as consequências desses sacrifícios. Sacrifício este que é aprimorar tempo de qualidade, de maneiras a que a gente possa potencializar os nossos conhecimentos, os conhecimentos moldar as nossas habilidades, habilidades darem resultado e criar um certo reconhecimento no seio em que nós nos encontramos, de maneiras a que haja uma determinada promoção ou mesmo um determinado reconhecimento. No entanto, o fundamental é nós focarmos-nos no que estamos a fazer. Porque se nós tirarmos os nossos olhos de nós e começarmos a colocá-la para fora, o que vai acontecer é que nós iremos perder o foco daquilo que são as tarefas que a gente deve desenvolver para que a gente possa chegar no lugar em que a gente pretende de facto chegar. No entanto, o foco eu defino sempre como a capacidade de concentrarmos todas as nossas energias, tanto físicas como as emocionais, num único ponto. E aquele ponto é o nosso objetivo. Quando nós olhamos para fora, nós estamos a desfocar. Desfocar é deixar de olhar para o nosso objetivo. E aí a probabilidade da gente atingir objetivos medíocres ou resultados medíocres será cada vez maior. Muito bem. Grande aprendizado que vamos retendo aqui dos nossos convidados. Vamos voltar à Janina Reiter, que está aqui no nosso sofá, mas vamos intercalando as intervenções. Vou desafiar os coaches a nos darem dicas práticas de forma a melhorarmos mais a nossa autoconfiança. A Janina, eu tinha falado de autoconhecimento. Temos que saber quem somos, onde é que estamos, o que é que nós queremos, não é? Vamos fazer, como é que diriam os médicos, uma radiografia, vamos assim dizer, não é? Do nosso ponto de situação. Para além do autoconhecimento, o que é que nós podemos incluir neste pacote? Eu sempre digo, para ter um autoconhecimento, nós primeiro devemos saber ter um propósito. Saber quem somos, de onde viemos, como o Francisco esteve aqui a dizer. Eu sempre digo, olha, fixei a minha mente todos os dias, independentemente da situação que for acontecer. Eu nasci para brilhar. Isto para mim me alavanca independentemente de qualquer situação. Ou seja, eu sei da minha história, de onde eu vim, e tenho conhecimento do percurso, porque o percurso, não existe percurso fácil, não existe percurso sem obstáculos. Quem em algum momento pensa que vai ter um percurso sem obstáculo, está enganado. O que eu sempre digo, ou mantém-se no mesmo lugar, ou assume este desafio, que vai encontrar desafios ao longo do mesmo. E saber onde vai. E se nós não temos esta orientação de quem somos, o caminho onde vamos percorrer, e ter um determinado foco ou um propósito, nós ficamos totalmente perdidos. E este autoconhecimento não vem de fora, ninguém nos vai ensinar. Nós adquirimos de acordo com... Porque nós somos seres únicos. E quando se fala de comparação, é isto. Se eu me foco em ti, eu vou ter... Vou sair do meu resultado e vou ter os teus resultados. Os resultados serão para ti, não serão para mim.
Então, à medida que nós temos autoconsciência daquilo que nós queremos, autoconhecimento daquilo que nós somos, temos um propósito nos qual nos alavanca, independentemente da situação que nós tivermos, nós estaremos no melhor percurso para atingir o extraordinário. E muitas vezes, eu aqui já mostro o meu livro, o título deste livro fez-me mesmo pensar... Ou me mudo ou me perco. Ou seja, nós temos duas opções ao longo da vida. Ou nós seguimos e vamos mudando, porque a mudança o que é? Nós vamos ressignificar todos os dias. Sair de casa, vir até aqui é de encontrar obstáculos, mas eu tenho que ressignificar, encontrar mecanismos para poder melhorar. Agora, a perdição o que é? A perdição significa que eu não me permito aprender, eu não me permito desenvolver, eu não me conheço. Se eu não me conheço, qualquer caminho serve. Se eu não me conheço, qualquer resultado serve. Se eu não me conheço, qualquer um pode me apontar. Se eu não me conheço, eu estou extremamente perdido. E uma pessoa perdida é aquela pessoa que vai desenvolver tanto doença psicológica como doença física. Porque qualquer resultado serve. Muito bem, interessante. Será que os nossos telespectadores se conhecem? Sim, Francisco, queria comentar sobre a abordagem da Yanina? Claro que sim, eu estava aqui a concordar com quase tudo, porque tem aqui alguém ao pé de mim que está a dizer: meu Deus, esse livro foi escrito para mim. E no que fundo, bom. esse livro foi escrito para todos nós. Eu claro que devo acrescentar alguma coisa. Eu conheço a Yanina já há algum tempo e temos trabalhado juntos e quase corroboramos com as mesmas linhas de pensamento, não é? E eu gostava de acrescentar aqui um fator determinante na pergunta que colocou, que é a necessidade de termos objetivos específicos na vida, a necessidade de termos metas, a necessidade de termos tarefas que nos desafiam a levantarmos todos os dias. Quando a falta de autoconfiança, ela também está justificada pela falta de objetivos. Existem pessoas, existem empresas que vivem, trabalham todos os dias, mas elas não têm bem delineado aquilo que são os objetivos específicos. Por que é que eu estou aqui? O que é que eu devo fazer? E o que é que eu espero receber em relação ao que eu estou a fazer? Quando nós temos objetivos que nos motivam, quando nós tomamos a decisão, porque eu entendo que a tomada de decisão acaba por nos levar a criarmos aqui um certo entrosamento entre o eu atual e o eu que eu pretendo ser daqui a algum tempo. Quando nós tomamos uma decisão de mudar alguma coisa, nós estamos a dizer que quebramos um paradigma porque estamos descontentes com os resultados que nós tínhamos no passado e agora queremos dar um novo ritmo, uma nova qualidade de vida a nós próprios. Queremos essa oportunidade. Então a gente toma a decisão e aqui vem o grande poder da decisão. Ao tomarmos a decisão de mudar, o que acontece é que vão começar a levantar-se um manancial de opções. Esses mananciais de opções exigem de nós que a gente escolha qual é que é o objetivo que eu pretendo durante esse tempo. A partir do momento em que o indivíduo constrói o seu objetivo, faz um objetivo, as suas metas específicas, metas inteligentes, metas claras, dizendo, por exemplo, que daqui a X tempo eu preciso ter este tipo de qualidade de vida. A partir do momento em que nós fixamos as nossas metas claras, ela por si só, de forma mágica e natural, há de descodificar uma série de tarefas que tu diariamente terás que executar. Cada execução aproxima-te a um passo da realização de uma meta. Cada meta realizada aproxima-te a outro passo da realização de um objetivo. E é assim que a nossa vida vai fazendo sentido. Na maior parte das vezes as pessoas perdem o sentido de vida, na maior parte das vezes as pessoas transcendem até a depressão, porque elas desconectaram-se com o seu objetivo de vida. O objetivo de vida é o propósito pelo qual nós existimos, o propósito pelo qual nós acordamos. Quando nós não temos nada a fazer, quando na nossa mente não tem nada registrado, eu posso dormir até as 12 horas
E ao dormir até as 12 horas, eu não vou produzir melhor. Ao não produzir, as minhas ações vão repercutir um determinado resultado. Qual é que é o resultado de quem não produz? Ou melhor, qual é que é o resultado de quem produz pouco? É um resultado medíocre. Esse resultado medíocre há de passar uma informação à minha mente, uma determinada crença, de que, afinal, eu sou medíocre. E como isto é um ciclo vicioso, nós continuamos em ações medíocres, resultados de baixos impactos e crenças medíocres. E eu vou olhar para o meu potencial e vou dizer, eu, afinal, não tenho potencial nenhum. E quando eu olho para o lado e digo assim, uau, olha aí a Nina, olha que as pessoas estão a ter grandes resultados na vida, e eu olho para mim e digo, por que é que eu não tenho esses resultados? Então, a crença afigura-se ainda mais de que eu sou uma pessoa de baixa autoconfiança e eu continuo a ser cada vez mais alguém de baixa autoconfiança. Não tem como eu sair desse ciclo vicioso enquanto eu não tome a decisão, enquanto eu não esclareça qual é que é o meu objetivo verdadeiro. Certo. Gostava também de colocar aqui a nossa conversa um ponto muito importante. O Francisco falou aqui em atingirmos metas e objetivos e temos que ser disciplinados para conseguirmos fazer tudo isso. Mas também gostava que comentássemos acerca do investimento próprio, não é? Muitas vezes focamos-nos em bens materiais, vamos assim dizer, queremos alcançar o carro X, a casa X, isto, mas aquilo, mas e nós, como é que estamos, não é? Será que nos importamos muito conosco? Uma vez li uma frase de uma empreendedora que dizia assim, a mesma disciplina que eu aplico na minha saúde, ao praticar exercícios físicos, ao me alimentar bem, facilmente consigo transportar para o meu negócio, não é? Mas tudo passa por ela primeiro. Como é que ela se importa consigo mesmo? É verdade. É algo... Francisco, podes falar depois. Posso ir? Não, pronto. Eu não queria monopolizar, como já falei, se calhar passo para ti, depois eu recebo outra vez a bola. Ok, então vamos a Nina. Quando nós falamos de meta, uma das coisas que eu fui aprendendo, mesmo em discussões com o Francisco, é a clareza. Nós temos que ter nitidez daquilo que nós queremos. E esta nitidez torna-nos disciplinados. Por quê? Porque nós sabemos o que queremos atingir. E em nenhum momento, se tu tens uma visão borrada, tu vais seguir alguma coisa. Se tua visão borrada não vai permitir que tu sigas qualquer caminho serve. E quando nós temos nitidez realmente daquilo que nós queremos, com facilidade, nós somos disciplinados e nós atingimos o que nós queremos. É isso que realmente a frase que mencionou aqui disse. E ter metas... É metas claras, objetivo claro, o que nós queremos de forma clara. E se nós não colocarmos claridade, nós vamos ter um campo de visão distorcido. Uma das coisas que eu sempre oriento, por exemplo, eu estou a olhar para si, esta é a minha visão nítida e orientada, porque eu tenho um foco, mas eu tenho um campo de visão lateral. Sim. E por que eu não olho para os outros? Porque eu estou focada para si. Então, é esta nitidez que nós devemos encarar ao longo da nossa vida em diferentes esferas que nós temos ao longo da vida. Seja pessoal, seja profissional. E muitos de nós, o que é que nós fizemos? Nós nos distraímos do que é mais importante. Porque estou a olhar para si e eu volto para este lado. Este lado é importante, mas não é o prioritário. Okay. Esta diferença do importante e do prioritário é que nos limita de nós atingirmos as nossas metas. Okay. Ao longo do dia tem muita coisa importante, não é? Mas nem tudo é prioritário. Prioridades. Exatamente. Fantástico. Fantástico. E ainda estou a gostar de ver, muito bem. E na verdade... Para acrescentar aqui ainda na sequência da pergunta que deixou, sim, um dos grandes trabalhos que eu tenho feito cá em Angola e que deu-me alguma notoriedade e visibilidade foi com algum pessoal do núcleo político e algum pessoal da classe alta desta sociedade, não é? Porque eu entendo que a dada altura, sobretudo na pandemia, havia variedíssimas restrições. As pessoas não podiam sair do país e tudo que se podia fazer tinha que ser feito cá. E foi nessas alturas, de 2019, 2020, eu comecei a ter bastante solicitações da classe política e da classe executiva cá de Angola. E a maior parte deles queixavam-se da mesma coisa.
E era um total desencontro entre eles e o ser, ou seja, entre o eu e o si. Esse desencontro, quando fui fazendo um diagnóstico, consegui perceber que durante esse tempo todo, alguma franja de pessoas destes núcleos confundiam o ter e o ser. Então, eram duas coisas diferentes, só que o mundo exigiu-nos, ou melhor, o mundo colocou-nos numa posição em que o ter já não era tão importante. Nós tínhamos a grande necessidade de ser. No tempo da pandemia, a pandemia trouxe toda a verdade nua e crua. Pois. E exigiu a que as pessoas pudessem se reformar. Exigiu a que as pessoas pudessem ser seres humanos de verdade. Então, nós tínhamos que ser. O ser humano tinha que ser um ser humano que ama, tinha que ser um ser humano que dá atenção aos filhos, ao invés de comprar presente para os filhos dizendo que o papai não tem tempo. Então, tinha que ser. O ser humano tinha que ser uma pessoa que cuidasse da vida, ao invés de pagar tudo em prol de uma conjugação de fatores que levassem a pensar que ele tinha o domínio a ter tempo. Então, aí houve uma colisão existencial e as pessoas começaram a solicitar este mesmo trabalho. Para responder a pergunta diretamente, nós tivemos que fazer aqui eventos emocionais muito profundos, viagens que eu tenho chamado viagens mais importantes das nossas vidas, mas que não são pagas. É só uma questão de decisão e voltar para dentro de maneiras a cultivarmos e deixar florescer aquilo que são as virtudes que são caracterizadas num ser humano. E aqui o processo de autoconhecimento foi determinante. E é isso que nós precisamos, é isso que nós temos ensinado dentro das empresas, sobretudo, a forma como a liderança lida com os técnicos, porque os líderes das empresas, eles querem resultados de alto impacto e dizem assim, eu pago e vocês só têm que fazer. Mas quem trabalha é um ser, antes de tudo, é um ser humano que conjuga variedíssimos papéis sociais, papel social de pai, de filho, de esposa, e que basta que um desses papéis entre em disfunção, a sua capacidade de produtividade poderá eventualmente também entrar em disfunção. Então será necessário que o líder crie um conjunto de empatia, um conjunto de solidariedade, aquela capacidade de construir ponto que o une ao seu liderado de maneiras a perceber o que é que ele sente, como é que ele sente, e criar aqui uma certa lógica de um comprometimento moral que faz com que os liderados percebam que eu serei chamado a dar tudo de mim em prol dessa pessoa que se preocupa comigo. Então, esta é a grande necessidade. Este é um dos grandes trabalhos que temos feito e é com base nisso que nós construímos também aqui o Extraordinário, que é um evento de alta performance que nós iremos realizar agora mesmo em Moçambique no dia 30. Já ia chegar aí, não é? Já ia chegar aí, porque estamos bem ansiosos para este evento, gostávamos de compreender melhor o que é que vai acontecer exatamente, o que é que essa junção desses mentores, por que razão e o que é que realmente, qual é o objetivo deste evento. Exatamente. Como eu gosto sempre de assaltar, a gente já está a passar porque não sabemos a escassez de tempo que teremos mais lá pela frente, mas o extraordinário é exatamente isso. E o que tem-me deixado bastante triste é que, imagine, eu ontem liguei a alguns empresários de Moçambique, alguns que foram indicados, algumas pessoas que eu acho que têm o poder de galvanizar porque conhecem a trajetória histórica da África, dos países lusófonos e sabem que a única ferramenta capaz de nos libertar da ignorância e da improdutividade é o conhecimento. Mas ainda assim acaba por ser a ferramenta mais desprezada. Então isso corrói-me, isto dói-me imenso, porque nós estamos a levar as pessoas, é algo que não se ensina nas escolas, porque se ensinasse nas escolas, nas universidades, todos nós teríamos competências necessárias e os níveis de depressões e ansiedades e medo seriam muito baixos. Então, nós estamos aqui a levar aquilo que nós chamamos de necessidade do momento e gostaríamos imenso que as pessoas fizessem uma corrente, que passassem as mensagens. Este poderá eventualmente ser um dos melhores presentes que alguém poderá dar a um amigo, a um filho, a um esposo, a uma esposa. Dizer, família, vamos lá ouvir isso. E será um dia de uma transformação profunda, porque nós estaremos 10 horas no Hotel Glória a falarmos de temáticas profundas, temáticas transformacionais. Imagina, nós iremos começar no Extraordinário
com a questão das constelações familiares, de maneiras a gente começar a perceber de onde é que vêm os nossos vícios emocionais, porque é que eu todos os dias repito os mesmos hábitos, os mesmos rituais, as mesmas rotinas, e eu não questiono porque é que eu repito essas rotinas se elas não me dão resultados de alto impacto. Se eu, quando olho para mim, digo, eu sou igual a quase toda a gente que está à minha volta. Nós vamos levar as pessoas a retrocederem, saberem de onde vieram e porque é que elas repetem os mesmos hábitos. E daí vamos fazer uma quebra, que é a ressignificação destas crenças. Trazer a pessoa do lugar que estava e tentar colocá-lo num lugar em que ela precisa efetivamente de estar. Porquê? Porque nós acreditamos que todos os seres humanos têm utensílios necessários. Esse utensílio necessário foi-nos dado a partir do momento em que nós fomos consagrados seres humanos. Mas agora, a responsabilidade de desenvolver esse utensílio, porque esse utensílio é o nosso potencial, ele precisa ser desenvolvido todos os dias. Quanto melhor ele for desenvolvido, mais poder pessoal temos. E quanto maior for o nosso poder pessoal, maior será o nosso posicionamento em qualquer lugar em que a gente esteja. Maior será a probabilidade de a gente ser catapultado para lugares cimeiros. Porquê? Porque o nosso poder pessoal, que é a constituição da nossa habilidade e a nossa atitude, estão muito bem trabalhados. Eu não conheço ninguém que tenha uma habilidade bem trabalhada e uma atitude é confiança no lugar, que não tenha impacto a nível mundial. Não conheço ninguém. Então nós queremos trabalhar estas performances todas. Para todos aqueles que nos estão a assistir, por favor, save the date. Fecha a tua agenda no sábado, dia 30 de julho, e vamos todos para o Hotel Glória, porque vai ser, de facto, um evento memorável. E agora, quem for e não se transformar e não sentir o impacto, a Yanina não sabe. Eu digo aqui, se alguém for e dizer assim, não foi o melhor que eu tive em toda a minha vida, eu retribuo 4 vezes mais. Opa. É a minha palavra que fica na televisão. É a minha palavra que fica na televisão. Opa! Está prometido, não é? Acredito que depois desta promessa as pessoas vão ficar com mais vontade de fazer parte deste grande evento que tem como objetivo mudar a nossa atitude e tornarmos pessoas melhores. Voltamos assim, Yanina, gostava também que olhássemos para a questão de vivermos o futuro, como quem diz, preocupamos tanto com o futuro e esquecemos que o presente é que vale. Exatamente. Eu sempre digo que muitos de nós vivemos em 2 mundos. Naquele mundo em que nós não podemos voltar, que é o passado, e naquele mundo que nós não preparamos hoje, que é o futuro. É aí onde residem as doenças. A depressão, a maior parte das pessoas vive ainda no passado e não aproveitam hoje, e chegam amanhã, condenam-se por não ter aproveitado hoje. Ou seja, começam com ansiedade. Então, são 2 mundos que nós escolhemos e nós não assumimos a responsabilidade de ter as consequências do mesmo. O hoje é uma oportunidade única. Não tem como a água do rio passar 2 vezes no mesmo lugar. A oportunidade de cá estarmos, eu e o Francisco, não tem como repetir-se amanhã. É oportunidade única. Se nós colocarmos na mente que hoje tem que ser o meu dia extraordinário, nós deixamos para trás o que passou, deixamos para trás o que nós queremos atingir sem organizar o hoje, porque nós, para chegarmos ao dito futuro, Sim. o amanhã, que nós não sabemos se lá conseguimos chegar, nós precisamos ter uma base. E esta tem que ser uma base com um alicerce muito forte. Todos os dias nós colocamos um bloco. E a partir deste bloco, é o bloco de autoconhecimento, o bloco de nós conseguirmos, com os desafios da vida, que a vida vai nos impor, nós aprendermos com os mesmos e tornarmos ainda fortes para poder chegar ao futuro. Porque nós não vamos conseguir chegar no ponto do iceberg enquanto nós não passamos por um prédio, nós não conhecemos as outras maravilhas que existem e notarmos que existem dificuldades para tal. A nossa preocupação deve ser agora, porque amanhã eu não sei se cá estarei. Se amanhã eu não sei como será a minha vida. Hoje eu tenho a capacidade de falar, hoje eu tenho a capacidade de andar, amanhã eu não sei. Então, enquanto existir o hoje, eu tenho que aproveitar o máximo
desenvolver as minhas habilidades e mostrar porque eu estou aqui. Estou de passagem, mas eu tenho que deixar um legado. Muitos de nós só vivemos. Viver para deixar um legado. Amanhã, o nosso corpo vai se desfazer. Mas o nosso nome tem que ficar, tem que prevalecer. Então, esta mentalidade, quando nós mudamos a forma como nós pensamos e vemos a nossa vida torna-se ainda melhor. Os nossos resultados tornam-se ainda melhores. E aquilo que nós consideramos que realmente é um problema, não é um problema. O problema é quem neste exato momento não consegue andar. O problema é para quem neste momento está na reanimação e não tem a capacidade de escolher. Basta uma visita no hospital, já compreendemos isso. É verdade. O problema é quem gostaria de ter ou ser o que tens ou o que és e não tem esta capacidade. Porque tem muitas limitações que não dependem da pessoa. Agora, se nós colocamos cada situação da nossa vida como um determinado problema e nos limitamos, vamos perder a oportunidade de nos conhecer, desenvolver grandes coisas e atingir o melhor do que nós consigamos lá chegar. Muito bem, interessante. Acho que os nossos convidados deram-nos razões mais do que suficientes, não é? Para irmos e fazer parte do evento que vai acontecer já no dia 30, certo? Também queria falar da pré-venda do livro também. Isso. Bom, então vamos a isso. Ou me mudo ou me perco. O lançamento será no dia 29, um dia antes do nosso evento. Ok, no mesmo local? No Centro Cultural Brasil-Moçambique, Ok. às 18h30, e as pessoas já estão a fazer a pré-venda. Eu sempre digo, eu não sei se o livro há de chegar... Para poder mostrar aqui aos nossos telespectadores. Eu sempre digo, não sei se até o dia do lançamento terei livros suficientes, porque a procura do livro é muito grande, isso é muito bom. E queria aqui endereçar a cada um que note que este título é para si, que faça a pré-venda. É só entrar nas redes sociais, Janina Writer, sendo Instagram, Facebook, e lá também tem informação sobre o Extraordinário, para poder fazer, para saber mais sobre o evento e poder fazer a sua inscrição. Aí está, ficou o convite. Queremos agradecer a Janina, mas o Francisco também ainda continua conosco. Francisco, foi um prazer enorme conversar consigo. Já estamos à sua espera aqui em Moçambique. Eu estou ansioso para estar em Moçambique. Devo chegar em Moçambique no dia 26 ou no dia 24 e gostaria de passar também aí para saudar-vos, conhecer e falar mais. Gostaríamos bastante. Sobre o evento, exatamente. E gostava também que nos ajudassem claramente a expandir esta ideia de partilha de conhecimento sobre o livro da Janina, de maneiras a que as pessoas possam aderir, a expandir ainda mais sobre o evento extraordinário, que será já no dia seguinte. Ao invés da gente estar sempre a fazer agendas com festas no final de semana ou no final do mês, que depois não nos vão agregar conhecimento nenhum, e que tal mudarmos um bocadinho a nossa agenda e a nossa rotina, comprar um livro no dia 29 e estar naquela festa, e no dia 30 então culminar com uma festança, com um banquete de conhecimento. Eu acho que seria uma ideia fantástica. É verdade. Desafio a Janina a colocar os números de telefone, porque há pessoas que podem não ter acesso à internet. Então a Janina se calhar podia deixar o número do WhatsApp, em que as pessoas podem enviar as mensagens a manifestar o interesse. Janina, esse é para si mesmo. Ok, 82 43 02 788. Vou repetir, 82 43 02 788. Aí está. Obrigada, Francisco. Até no dia 30. A Janina também, deste lado, queremos agradecer. Ainda teremos oportunidade para falar melhor deste livro, já que temos o nosso espaço de literatura, mas foi um prazer enorme conversar consigo sobre a autoconfiança. Muito obrigada pelo convite. Também gostávamos de agradecer a todos vocês que ficaram atentos a esta conversa no nosso espaço de inteligência emocional. Já sabe que esta conversa estará patente no nosso aplicativo STV Play, caso queira rever. Para já, um brevíssimo intervalo, não saia daí, nós voltamos já já.